Pai do Senhor, meus irmãos, chegamos na hora da palavra, da meditação. E, irmãos, aquele que ministra a palavra, ele precisa viver a palavra que ele ministra. Aquele que prepara a comida, ele tem que comer da comida também. Não é o que acontece com muitos hoje. Prega o que não se vive, prepara uma comida para os outros comer, mas nem ele prova. Existem muitos desse tipo, animadores de púlpito, que mexem com a galera. E olha lá, se daqui a um dia não houver os assobios dentro das igrejas, aplauso já tem, agora só assobio vai daqui a pouco, irmão. O negócio está contaminando. O negócio está bagunçando. Mas essas coisas não influenciam o autêntico servo de Deus. Esse tipo de adoração, não, o autêntico cristão, ele não envereda por esse caminho. Ele adora em espírito e em verdade, assim como Jesus ensinou. O meu Pai procura os verdadeiros adoradores. Tem falsos, existem falsos adoradores. O meu Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram, não adora pregador nem pastor, não, e que o adoram em espírito e em verdade. Não é em aplauso não, irmão. Não é em aplauso. Jesus não mandou ninguém bater palmo pro Pai dele. Que adoram em espírito e em aplauso. Ah, aplauso não, irmão. É em espírito e em verdade. Existe uma igreja que ela permanece arraigada nos alicerces de Cristo, nos ensinamentos dos apóstolos. E ela não se contamina com esses ensinamentos de hoje, forjados para agradar. Deixa eu dizer a verdade. Tem pessoas que erram quando diz, é a vontade de Deus. Irmão, nem tudo é a vontade de Deus. O irmão amputou a perna, é a vontade de Deus. Não, irmão, não é a vontade de Deus não querer amputar essa perna. São consequências da nossa vida. É a vontade de Deus. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Mas nem todos são salvos. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Não é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Morreu o ímpio ali, morreu porque é a vontade. Não, irmão. Só morreu porque estava vivo. Jesus não morreu na cruz para curar a tua perna. Jesus não morreu na cruz para curar o teu câncer. Jesus não morreu na cruz para curar aleijado, cego. Não foi esse o objetivo. A morte de Jesus na cruz foi para curar a alma do homem. Porque o corpo, esse um dia vai embora. Mas a alma é a mais preciosa. É o tesouro mais precioso que o homem tem, é a sua alma. E ele morreu foi pela tua alma, não foi pelo teu corpo. Agora tu tem que zelar pelo teu corpo. Porque é a habitação do Espírito Santo. Mas o objetivo de Jesus não foi curar o paralítico nem cego fisicamente, foi espiritualmente. Quantos cegos existem no mundo? Aleijados, paralíticos, surdos e mudos, arraigados na religião. Continua cego. Paulo, irmão, tem coisas que não se deve questionar com Deus. Eu fico assim, me perguntando, como é que Paulo escreve dizendo que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele? E como é que Deus escolheu Paulo para matar os cristãos? Porque Paulo matava os cristãos por causa da religião dele. Religião cega. Ele achava que os cristãos estavam ensinando um caminho errado. E a religião dele era a única verdadeira. Ainda hoje tem pessoas que defendem a sua placa, que morrem pela placa, que morrem pela sua religião, morrem sem Jesus. Já disse uma vez e não me canso de dizer, eu não defendo a Assembleia de Deus, não é? Nós não somos chamados para defender rótulo. Eu defendo a verdade, a palavra de Deus. E eu dou graças a Deus que na igreja onde eu me congrego ainda existe pessoas que zelam por esta palavra. Infelizmente alguns estão entrando mansinho, devagarzinho, irmão, enfiando uma coisa e outra. Quando você pensar que não, contaminou. O fermento leveda toda a massa. O que falta? Propósito.
Elias não era batizado com o Espírito Santo, não, irmão. Elias não era batizado com o Espírito Santo. Enoque também não era. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Eles eram cheios. Elias não andava por aí fazendo milagre a hora que queria. Não. Eliseu não fazia milagre a hora que queria. O milagre só acontecia quando Deus determinava. Quando o Espírito de Deus usava Elias, a coisa acontecia. Mas quando o Espírito de Deus não o direcionava, quando ele estava só o Elias, ele fugia. Onde é que está o erro? Nenhum. Davi não matou o gigante porque era homem de Deus, como alguns pregam. Eu fico assim. Davi matou o gigante porque Deus me instigou a ir lá. Porque o gigante não estava afrontando apenas o povo de Deus. Quem afronta o povo de Deus está afrontando o próprio Deus. Então Deus instigou Davi a ir lá e matar o gigante. Para que o povo soubesse que há um Deus em Israel. Não é porque Davi era o cara, como alguns pregam. Não, irmão, você pode ser o crente mais santo do mundo. Você não faz nada. Vós não fareis nada sem mim, nada podeis fazer. Se Deus mandar, a coisa acontece. Se Deus não mandar, cuidado, você quebra a cara. Davi foi instigado pelo Espírito de Deus para Davi matar aquele incircunciso. Davi não era cheio do Espírito Santo. Os homens de Deus do passado, eles eram instruídos pelo Espírito. Mas nem tudo que eles faziam era pelo Espírito. Nem tudo, irmão, que Davi fez foi instruído pelo Espírito. O caso dele adulterar não foi o Espírito Santo que induziu ele a fazer isso, não. É coisa do homem. Então, há direcionamento de Deus e há direcionamento do homem. Aonde há o direcionamento do homem, a coisa não vai para frente. Mas vamos para a palavra que tu está falando demais, irmão. Oh, Jesus querido. Gálatas capítulo 5. Lá veio o irmão com exortação. O irmão é a palavra de Deus. E Deus tem me direcionado para esses momentos. Trazer essas reflexões de despertamento, de correção. Essa correção ela passa primeiro aqui, na minha vida. Não sou hipócrita de querer corrigir os outros quando eu estou redondamente errado. Essa palavra, quem ministra a palavra, ela tem que rasgar primeiro dentro daquele que ministra. Porque senão ele não passa de um hipócrita. E é o que tem muitos hoje em dia. Irmão, o que fazer para agradar a Deus? Irmão, você sabe o segredo? Sei, irmão, eu sei. A Bíblia nos instrui. Qual é o segredo do crente agradar a Deus? Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quem está debaixo da lei, irmão, não tem salvação. Porque a lei, ela condena. Debaixo da lei não tem nenhum correto. Então, está condenado. Para isso, a graça de Deus, Jesus veio trazendo a graça. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, não andemos também no Espírito. Digo, porém, andai. Paulo, irmão, Paulo está mandando eu andar. Paulo está mandando você andar. E é coisa de Paulo, não, meu Espírito Santo de Deus, que instruiu Paulo a escrever essa carta. Quando Paulo quer falar alguma coisa dele mesmo, ele diz: agora digo eu, não Cristo.
acerca do casamento, ele diz, bom é que o homem vive só, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Bom é que o homem viva que nem eu. Aí dá a entender que Paulo não casou, né? Ele se fez eunuco por causa do evangelho. Mas, irmãos, digo, porém, andar em espírito, irmão, como é gratificante, como é glorioso. Porque andar em espírito é em todo lugar. Não é só na igreja, não. A santidade não é só na igreja, não. Essa santidade que é só na igreja, ela é fingimento, é falsidade. É uma santidade na igreja, fala em língua estranha e aquele pula-pula. Andai. Quem anda na carne não tem como agradar a Deus. Irmão, quem é quem anda na carne? Só Deus e Ele sabe. Eu sei não. Mas as obras da carne são manifestas. Porque dentro de nós ainda existe a natureza desgraçada, miserável, que tem prazer no que não presta, que tem prazer naquilo que desagrada a Deus. Cutucar Adão, tu vai morrer não. Enganaram ele, né? Porque ele morreu no mesmo dia. Tu vai morrer não, tu vai ficar sabendo igual a Deus. Vai ficar inteligente. Andar em espírito, irmão, essa é uma ordenança que faz bem ao cristão, faz bem à alma. Andar em espírito faz com que você vença a tentação. É a fórmula correta de vencer o diabo, o pecado, a tentação. É andar em espírito, porque quem anda no espírito não tem desejo de pecar. Andar em espírito e não cumprireis, não fareis, não serás escravo, não serás derrotado. Toda vez que você diz não ao pecado, você derrota Satanás. Você derrota você mesmo também. Porque o nosso maior inimigo é o nosso eu, é a nossa natureza velha que está dentro de nós. E ela reina, e ela quer acordar. Não desperte a velha natureza que há dentro de você. Ela não morreu, não. Que bom seria que todo crente que aceitasse a Jesus Cristo, a velha natureza morresse. O mundo era outro. Andai, digo porém, eu imploro, eu peço, quer ter uma vida de santidade, quer agradar a Deus, porque tem muita gente que agrada o pastor lá na igreja, eita, para aquele homem é uma bênção, mas lá fora só Deus sabe como é que anda a bênção, porque a carne, a natureza velha cobiça contra o espírito, é uma luta constante, mas se você alimentar a tua alma, se tu alimentar o teu espírito, se tu andar em espírito, tu não vai ter desejo de andar pecando, não. Quanto mais você entra no oceano do espírito, aí mais você quer nadar. E aí daqui a pouco você não quer mais nadar, não. Você quer mergulhar. Mergulha no espírito, no oceano do espírito. Mas tem muitos que estão nadando no pecado. Aí daqui a pouco corre pro espírito. Aí volta pra carne. Aí vai pro espírito. Aí numa ida e volta, você pode bater de frente com a morte. Então não dê vazão ao pecado. Não dê brecha. Não dê lugar ao diabo. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não manda você desafiar ninguém. Irmão, não desafie não. Nesse negócio aqui, pisa na cabeça, pisa não. Nós iremos pisar por intermédio de Jesus. Tem gente enganando, fazendo o que a Bíblia ensina, distorcendo a palavra. Porque as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição. Impureza, sujeira, mente desmantelada, mente suja. Aonde a mente suja, Deus não pode operar. Então como fazer? Lavar a mente com a palavra, entupir a mente da palavra de Deus. Não seja somente ouvinte, mas praticante. Tem gente que prega, mas não pratica. Irmão, é verdade, é verdade.
prega, e prega que é uma... Ixi, mas não pratica. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Você tem crucificado a sua carne, você tem se esforçado para dizer não ao pecado. Quem é de Cristo e os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas paixões. E os seus desejos, ele sufoca. Aqueles desejos pecaminosos que desagradam a Deus, ele rejeita. Tens tu crucificado a carne? Amém.